Você viu no manual, no módulo de teste dos componentes, que durante a manutenção em equipamentos eletrônicos, dentre eles os de informática, é fundamental que você saiba como testar os diversos componentes que compõem estes equipamentos. Vimos também que são poucos os tipos de componentes existentes, mas com particularidades muito distintas e fundamentais. Veremos nas demonstrações práticas descritas ao longo deste módulo do filme que este trabalho é relativamente simples. Vamos conhecer com o professor Marcos os instrumentos utilizados para estas medidas. Vamos agora falar sobre os instrumentos de medidas que são utilizados para medir os componentes que acabamos de ver, né? Então nós temos o ohmímetro, que faz a medida de resistores, né? Nós temos o voltímetro, que faz a medida de tensões tanto alternadas quanto contínuas. Nós temos o amperímetro, que mede correntes elétricas. Nós temos o capacímetro, que mede capacitância de capacitores. E nós temos também o medidor de semicondutores, que é utilizado para medir diodos e transistores. Mas é muito comum nós utilizarmos o multímetro, que é um instrumento muito utilizado por técnicos em eletrônica, né? Por quê? Porque o multímetro engloba todos esses medidores, né? Então existe a possibilidade de você adquirir esses medidores separados, mas o mais comum é se utilizar o multímetro, né, com essas diferentes medidas que nós utilizamos para fazer a medida desses componentes. Então nós temos aqui a escala de medida de resistores, né, que é a escala de ohms, com diversas escalas, né, que nós vamos selecionar de acordo com o valor do resistor que se quer medir. Nós temos aqui também a escala de medida de tensão contínua. Nessa parte aqui que nós chamamos de voltímetro, né, de tensão contínua, e nós também vamos utilizar uma determinada escala de acordo com a fonte de tensão contínua que se quer medir. Temos aqui o voltímetro de tensão alternada, que é muito utilizado para medir tensões em tomadas, né, ou em locais onde a tensão seja alternada. Temos aqui na parte de baixo o capacímetro, que faz medida de capacitâncias em capacitores. Temos aqui também, nesse tipo de multímetro, especificamente, nós temos uma escala que mede a temperatura, né, em graus Celsius, e também temos uma escala que mede a frequência da tensão elétrica, né, que é o frequencímetro. Então vamos agora conhecer como se usa cada escala dessa, né, para medir os diversos componentes de eletrônica. Como vimos, o multímetro é o aparelho mais utilizado pelos técnicos de manutenção em equipamentos eletrônicos. Isto ocorre devido às várias vantagens apresentadas pelo professor Marcos. Por isso, vamos mostrar como medir e testar os diversos componentes e unidades, utilizando o multímetro digital. Para medirmos resistores, precisaremos antes definir qual o valor do resistor a ser medido, né? Se for resistor de fio, né, é só você ler no corpo dele. Se for resistor à base de carvão, né, que tem código de cores, você deve antes definir qual o valor da resistência, como visto anteriormente, né? E a partir da definição do valor, você vai selecionar a escala, tá, no multímetro de acordo com esse valor que você vai querer medir. Por exemplo, neste multímetro, temos a primeira escala em ohms, que é de 200. Daí em diante, cada escala é multiplicada por 10. O símbolo K multiplica o número por 1000, ou seja, o 20K representa 20.000 ohms.
e o M por milhão. Então 200 M representa 200 milhões de ohms. Se você precisar medir um resistor de até 200 ohms, coloque na escala de 200. Entre 200 e 2000, na escala de 2000. E assim por diante. Se for um resistor de 500 ohms, por exemplo, você tem que utilizar a escala de 2000 ohms. Um resistor de 22.000, coloque na escala de 200.000 ohms. Por isso, você tem que definir antes qual o valor do resistor para poder definir qual a escala de ohms que você vai utilizar para medir. Se você for querer medir um resistor com valor de resistência alto e a escala tiver selecionado uma escala abaixo, você não vai conseguir fazer a leitura, né? Porque naquela escala só mede até um determinado valor de resistência, né? Então você precisa tomar cuidado, né, para botar a escala de acordo com o valor que você vai querer ler no resistor. E você tem que levar em consideração também a tolerância, né, de cada resistor, né? Então varia em torno de 5 a 10%. No caso dos resistores de fio, vem impresso o valor da tolerância. E no caso dos resistores com código de cores, como visto anteriormente, a quarta cor corresponde à escala de tolerância. Então a leitura que você fizer no multímetro vai ter que se levar em consideração essa tolerância que você deve calcular antes. Vamos agora medir os resistores, né? Iniciar por esse resistor de fio. Ele é de 82 ohms e 5% de tolerância, né? Então, colocamos aqui na escala de 200 até 200 ohms, né? E vamos medi-lo. Está marcando 81,9 ohms, né? Como ele tem uma tolerância de 5%, ele poderia variar para mais ou para menos, né? Então 5% de 82 vai dar em torno de 4,4 ohms, né? Então poderia variar até 86 ohms, né? Ou menos, né? 82 menos 4, 78 ohms em média, né? Então, dentro dessa medida, esse resistor estaria aceitável. Vamos entender este cálculo que o professor Marcos fez com mais detalhes. Este resistor é de 82 ohms e sua tolerância é de 5%, ou seja, multiplicando 82 por 0,05, temos que ele pode variar para mais ou para menos 4,1 de seu valor nominal. Ou seja, sua fabricação garante que ele vai funcionar de 77,9 a 86,1 ohms, que é a faixa aceitável de medida. Dentro dessa medida, este resistor estaria aceitável. E medindo o outro resistor, é um resistor de 2.200 ohms, né? Já é um resistor de carvão e possui um código de cores, né? Possui cores em cada faixa, né? E como vimos anteriormente, através dessas cores a gente consegue levantar o valor dele. Então, ele é de 2.200 ohms e na quarta cor tem a cor dourada, que também é 5%, né? Então, ele vai poder variar de 5% para mais ou para menos de 2.200 ohms. Então, aqui no caso aqui do multímetro, nós vamos ter que colocar na escala de 20K ou na escala de 20.000 ohms, né? Que é a mesma coisa. Por quê? Depois da escala de 200, nós temos a escala de 2.000. E como o resistor é de 2.200, nós vamos ter que botar na escala de 20.000, porque se colocar na escala até de 2.000, nós não vamos ter como ler. Então tem que colocar na escala de 20.000 e fazer a leitura para ver o valor que vai ser lido. Tá? Então está dando 2,16 kΩ, né? Ou então 2.160 ohms, né? Então é o valor que está dando. Então, como tem uma tolerância de 5%, 5%
de 2.200 vai dar 110. Então poderia variar de 2.310, né, mais ou menos, a menos 2.200 menos 110, 2.090, 2.080 ohms, né, poderia ser a variação média na hora que a gente fosse fazer a leitura desse resistor. Vamos entender melhor como saber se a leitura que é obtida no multímetro corresponde a um resistor que está bom ou não. Vejamos nesse exemplo, como um resistor de 100 ohms e de 10% de tolerância. Se a leitura estiver dentro da faixa de tolerância, por exemplo, 102,1, quer dizer que o resistor está bom. Se a leitura estiver fora, por exemplo, 115,4 ohms, quer dizer que ele está ruim. Já se o ohmímetro apresenta um valor muito alto ou infinito, indica que ele está danificado e é chamado de aberto. Temos aqui um outro resistor que é de 22.000 ohms, né? Possui vermelho, vermelho e laranja na terceira casa, então dá 22.000 ohms. E agora a tolerância, que é a quarta faixa, é prateado, né? Então nessa quarta faixa prateado indica que a tolerância é de 10%, né? Então se é de 22.000, ele vai poder variar até 24.000, né? Porque 10% de 22.000 é 2.200, então pode variar até 24.200, né? Ou 22.000 menos 2.200, que vai dar 19.800, né? Então, só que na escala aqui, nós vamos ter que mudar para a escala de 200.000, porque na escala de 20.000 só mede até 20.000. Então, como ele é de 22.000, nós temos que mudar a escala do ohmímetro para 200.000. Então, ó, aqui está marcando 21,3 mil ohms, né? Então, o valor dele é 22.000, está dando 21,3, esse aqui está variando agora um pouco para menos, né? Mas como está dentro da tolerância de 10% para mais ou para menos, né? É um valor aceitável. Precisamos verificar também que cada resistor, de acordo com o tamanho dele, vai ter uma potência de dissipação, né, diferente, né? Então nós vamos encontrar nas placas resistores com código de cores de diferentes tamanhos, né? Então nós temos o menor, que é 1/8 de watts, depois 1/2, 1 watt, 2 watts, e normalmente resistores de carvão que possuem código de cores, nós vamos encontrar até 3 watts de dissipação, né? Vai ser um resistor um pouquinho maior, bem maior do que esse daqui. Vamos medir agora este último resistor aqui, marrom, cinza e amarelo, que dá 180.000 ohms, né? E a quarta cor é a cor prateada, dando uma tolerância de mais ou menos 10%, né? Então, utilizamos a escala de 200.000 ohms do multímetro. Nesse caso aqui, quanto mais alta for a escala, precisamos tomar cuidado, né? Porque se medirmos encostando a nossa mão, né? Nós vamos estar medindo também a resistência do corpo, né? Então tomar cuidado para você fazer a medida utilizando só... Você pode até segurar num dos terminais do resistor, mas o outro resistor precisa estar livre. Não podemos encostar as duas mãos, né? Então nesse caso aqui está dando 191,9 mil ohms, né? E o valor escrito aqui é 180. Então, como tem a tolerância de 10%, 10% de 180 é 18.000. Então poderia variar até 198.000 ohms, né? Então nesse caso está dando 191, então está dentro da tolerância, né? Então esse resistor também está bom.
como vimos, verificamos como se mede o resistor, né, isoladamente, né, fora de uma placa eletrônica. E agora, normalmente, como que se faz para poder fazer a medida do resistor na placa eletrônica, né? Não é aconselhável, recomendável você fazer a medida do resistor direto na placa. Por quê? Se você fizer essa medida direto na placa, você pode estar medindo outros circuitos também ligados a esse resistor. Como o professor Marcos explicou, em uma placa eletrônica, precisamos retirar a solda de um dos terminais do resistor a ser medido. Retirada a solda, levante este terminal para que não tenha a possibilidade de medir uma resistência, que é o valor da resistência em paralelo com a resistência interna da placa. Agora, basta medir normalmente com o multímetro na escala indicada. Coloque uma ponta de prova em cada terminal do resistor. Observe que o medidor está fornecendo um valor muito elevado, indicando que o componente está danificado. Como vimos, após testar esse resistor, verificamos através do painel do multímetro que ele se encontra aberto, né? Está marcando infinito, né? Então ele se encontra aberto e precisa ser substituído. Ao fazer a substituição, além de colocarmos um resistor com o mesmo valor de resistência, precisamos tomar cuidado também para colocar com a mesma tolerância, além de verificar também a potência de dissipação, que tem que ser a mesma também. No caso dos resistores de fio, vai vir impresso no corpo do resistor. E no caso dos resistores com código de cores, você tem que prestar atenção no tamanho do resistor, né? Para ao substituí-lo, você colocar com o mesmo tamanho que indica a mesma potência de dissipação. Para medir a voltagem, também chamada de tensão ou diferença de potencial entre dois pontos de um circuito, o primeiro passo é colocar o botão do seletor do multímetro na faixa de escala em DCV, que representa a voltagem em corrente contínua, ou ACV, voltagem em corrente alternada. Escolher um ponto da escala maior do que aquela que você quer medir. Se você não tiver a ideia do valor a ser medido, inicie colocando o botão seletor na maior escala de voltagem e depois vá diminuindo a escala para se alcançar maior precisão de leitura. Coloque as ponteiras entre os pontos a serem medidos. Observe que lemos 129 volts. Ao abaixarmos a escala para a faixa desta voltagem, que é de até 200 volts, quando refazemos a leitura, observamos que a precisão aumenta. Para a medida de voltagem em corrente alternada, ACV, não é necessário se preocupar com a seleção de ponta de prova entre os pontos que queremos medir. Já para a medição de voltagem com corrente contínua, deve-se colocar o botão seletor em DCV e a ponteira do terminal positivo no ponto positivo do circuito e a ponteira do terminal negativo no ponto negativo do circuito. Se você colocar trocado, o medidor apresentará um valor negativo. Neste caso, basta inverter a posição das ponteiras para realizar a leitura correta. Com este raciocínio, você poderá definir os valores indicados em qualquer escala e efetuar as leituras. Estude outras escalas no manual. Para medir corrente, utilizamos o amperímetro, que deve ser instalado em série no ponto do circuito que queremos medir. Da mesma forma, utiliza-se o multímetro digital para medir corrente. O aparelho é ligado em série e a corrente deve circular através dele. Portanto, o circuito deve ser aberto, as ponteiras ligadas nos terminais abertos do circuito. Ao utilizar o multímetro na escala de amperímetro, precisamente nessa escala de alta corrente, que é a escala de 10 amperes, tem que se tomar cuidado
que você pode até usar essa ponteira que vem com o multímetro, mas por no máximo 15 segundos, né? Porque acima desse tempo é provável que esse fio não aguente e comece a esquentar e até derreter. Então teria que se utilizar uma ponteira especial se houver necessidade de se usar, de se medir por mais de 15 segundos essa corrente de 10 amperes. Como vimos no multímetro, nós só conseguimos medir correntes baixas, né? Então, para medir correntes e amperagens mais altas, nós utilizamos o alicate amperímetro, né? Então, ele tem que ser utilizado você colocando ele num dos fios do fase, né? Ou do neutro, né? E você colocando em apenas um, tá? E você consegue verificar a corrente que está passando, né? O alicate amperímetro, ele consegue detectar o campo elétrico, eletromagnético gerado pela corrente, né? E através dessa detecção ele consegue medir a corrente que esteja passando pelo fio, né? Então ele é muito utilizado para medir correntes mais altas que não dão para ser medidas com o multímetro. Observe aqui que se colocarmos no neutro e no fase ao mesmo tempo, a corrente medida é uma corrente nula, porque um anula o outro. Então, para fazer a medida corretamente, nós devemos colocar em apenas um dos fios, então nós conseguimos fazer a leitura da corrente que está passando por ele. E se medirmos no outro, vai dar o mesmo valor. Para medirmos os capacitores, existem duas formas de fazê-los. Uma é utilizando a escala de ohms do multímetro para medir curto, né? Então, ao medir os terminais do capacitor, não deveremos medir resistividade nenhuma, né? Caso exista alguma resistividade, é porque o capacitor eletrolítico está em curto, né? E a outra forma é utilizando um capacímetro que vai medir a capacitância do capacitor, né? Então, as características do capacitor, uma é a capacidade, né, que é dada em microfarad. Esse aqui, por exemplo, é 10 microfarad. Tensão de trabalho, nesse caso aqui 16 volts, e a temperatura, tá, que é dada em graus Celsius. Nesse caso aqui, 85 graus Celsius. Então, quando for substituir um capacitor desse, tem que se colocar nas mesmas especificações. Então vamos medir para ver se ele está em curto. Para medir a resistência interna do capacitor, colocamos o ohmímetro em escala baixa, de 200 ohms, e medimos como nos resistores. Observe que a resistência interna é alta, indicando que este capacitor não está em curto, então está perfeito. Já este outro apresenta baixa resistência, indicando que ele está em curto, ou seja, defeituoso. Para medir sua capacitância, colocamos o multímetro na escala de capacímetro. Neste caso, na escala de 20 microfarad, porque o valor do capacitor é de 10 microfarad. Coloque o capacitor no local indicado do multímetro. Cada perna tem que ficar em uma entrada específica. Observe que o valor é de 9,19 microfarad, dentro da especificação do capacitor, e ele está bom. Como vimos, para medir qualquer componentes eletrônicos numa placa eletrônica, é recomendável que você retire o componente da placa, né? Como vimos no resistor, vamos retirar esse capacitor, né? Porque suspeitamos que ele esteja com problema. Então, é recomendável que se tire o componente devido a outras áreas da placa que pode fazer uma medida errada, né? Errônea, você pensando que o componente está bom e na verdade, se estiver dando retorno em outra área, a medida vai estar errada. Então é recomendável que você retire todos os componentes ou pelo menos uma das pernas
dos componentes de 2 terminais e 2 pernas dos componentes de 3 terminais. Como já vimos, os diodos possuem baixa resistência quando estão instalados no sentido direto da corrente, ou em polarização direta. Por outro lado, eles possuem alta resistência quando estão instalados no sentido inverso da corrente, ou em polarização inversa. Sabendo disso, agora podemos testar se o diodo está perfeito ou não. Para medirmos diodos, precisaremos colocar a escala do multímetro na escala adequada à medida de diodos, né? Então, vimos aqui no multímetro que tem uma única escala com o símbolo de um diodo e é a escala que nós vamos utilizar para medir diodos e transistores. Ao medirmos o diodo, verificamos que numa posição nós vamos medir um determinado valor no multímetro e para saber se o diodo está bom você tem que inverter as ponteiras e nesse caso o multímetro tem que marcar infinito, né? Então se numa posição ele marcar um determinado valor que varia entre 200 e 900, tá? Você tem que agora inverter as ponteiras e tem que marcar infinito. Nesse caso, o diodo estará bom. Caso o diodo meça algum valor nas 2 posições das ponteiras ou não meça valor nenhum em nenhuma das posições, esse diodo estará ruim, né? Se medir nas 2 posições, ele estará em curto. E se não medir em posição nenhuma, esse diodo estará aberto. Os diodos possuem polaridade e precisam ser medidos nos 2 sentidos para sabermos se ele está bom. Coloque o multímetro na escala de diodo e meça num sentido. Observe que o resultado foi infinito. Inverta as ponteiras do multímetro e meça novamente. Agora o resultado foi, por exemplo, 560. Este diodo está bom. Se por um acaso, ao medir numa posição e acusar leitura, por exemplo, 400, e ao inverter, também acusar leitura, seja 400 ou outras, como 550, quer dizer que o diodo está ruim. Se nas 2 posições o multímetro acusar infinito, indica que ele está em curto ou aberto e também deve ser substituído. Para testar transistores, é aconselhável tirá-lo do circuito. Devemos lembrar que o transistor funciona como 2 diodos. O transistor NPN tem esta configuração. Já para o transistor PNP, a configuração é esta. Para verificarmos se o transistor está perfeito, devemos então testá-lo, considerando os diodos com polarização direta variando entre 200 e 900 ohms e os diodos com polarização inversa, tendo que medir acima de 1 megaohms. Para um diodo NPN em bom estado, as medidas com multímetro na escala de diodo devem apresentar os seguintes resultados. Do coletor para o emissor em polarização direta e inversa maior que 1 megaohms. Da base para o emissor, a polarização direta entre 200 e 900 ohms. E na polarização inversa maior que 1 megaohms. E da base para o coletor, a polarização direta de 200 a 900 ohms. E na polarização inversa maior que 1 megaohms. Para medirmos transistores agora, vamos utilizar o multímetro na mesma escala de medida de diodo. Existem 3 terminais no transistor: base, coletor e emissor. Então a base é o terminal que sempre vai dar medida com o coletor
e com o emissor, numa determinada posição das ponteiras. Ao inverter as ponteiras, se o transistor estiver bom, não deve dar medida nenhuma, nem entre base e coletor, nem entre base e emissor, nem entre coletor e emissor, em nenhuma das posições deverá dar medida na escala de diodo, né? Então, atestando que esse transistor está bom. Caso dê alguma medida, esse transistor pode estar em fuga. E se a base não der para um dos dois terminais, que não der para o coletor nem para o emissor, é porque esse transistor vai estar aberto e precisa ser substituído. Como vimos nesse transistor aqui, ao medirmos os seus terminais, encontramos uma baixa continuidade, né? Medindo para ambos os lados dos terminais, né? Indicando que esse transistor está em curto e deve ser substituído. Para medirmos fusíveis, vamos utilizar a escala de continuidade ou a menor escala de ohms, né? Para poder medirmos os fusíveis. Nesse caso, o fusível ele pode ser medido até na própria placa, né? Então, identificamos o posicionamento dele e ao medirmos, se ele estiver bom, tá? Vai dar uma baixa resistividade e nos casos de embutímetros que possuam bip, né? Que é o recomendável, ele vai dar um bip, se o caso o fusível estiver bom. Se o fusível estiver aberto, não vai dar bip nenhum e o multímetro vai se manter com o mostrador em infinito. Nesse caso aqui, o fusível está bom. Como vimos, esse último fusível encontra-se aberto, né? Marcando no multímetro infinito, indicando que ele está aberto, né? Caso ao trocá-lo se queimar novamente, indica que há algum componente na frente, né? Que está em curto, causando a queima desse fusível, né? Então, antes de trocar novamente esse fusível, deve-se pesquisar qual componente que também está em curto. E ao substituir este fusível, coloque sempre um de mesma capacidade de corrente, né? Nunca aumente a capacidade de corrente. Bom, vamos ver agora o funcionamento do osciloscópio. É um instrumento de medidas eletrônicas, né? Utilizados para se fazer o diagnóstico de defeitos em placas eletrônicas, né? E sua principal função é mostrar numa tela as formas de onda alternadas, contínuas ou formas de ondas de tensões elétricas, né? Variadas, né? De acordo com o circuito que se estiver analisando, né? Então ele possui uma tela, existem os osciloscópios que são de traço simples e o de traço duplo, como esse aqui, né? Então você tem como fazer a análise do defeito, né? Em duas partes ao mesmo tempo, né? E tem os osciloscópios com traço simples que você tem que fazer, só dá para fazer uma medida de cada vez. Então ele possui uma ponteira de acordo com o número de traços que ele tiver. E essa ponteira é feita com uma garra jacaré que você tem que colocar na parte aterrada do circuito que você estiver medindo. E a outra é uma ponteira que você faz a análise nos diversos pontos de um circuito eletrônico. Vários fabricantes de equipamentos, eles no manual técnico de manutenção do aparelho, eles mandam as formas de onda nos diversos pontos de análise, né? Então o técnico reparador de posse desse equipamento e com essa carta de formas de onda, né, ele vai pesquisando o defeito e na hora que ele não encontra um determinado desenho, né, de acordo
com aquilo que ele vê na tela, ele pode julgar que aquele estágio da placa eletrônica esteja com algum defeito. E aí ele pode fazer uma medida mais apurada com outros instrumentos. Na tela do osciloscópio, ele tem divisões, né, tanto na vertical quanto na horizontal. As divisões na vertical indicam o valor da tensão de acordo com uma base de tempo que tiver ajustada, né? Então, de acordo com a base de tempo para medida de tensão, cada quadrado desse vai representar um determinado valor de tensão, né? E os quadradinhos, né, é uma subdivisão desse valor que tiver configurado ali no botão de valor de tensão. Na horizontal, né, nós temos como verificar também a frequência dessa forma de onda, né? Se for uma forma de onda alternada, nós temos como verificar o valor dessa frequência, né, nos diversos pontos de análise do circuito. Para medirmos tensões, nós precisamos configurar o botão aqui de volts divisão, né, num determinado valor que a gente vai querer encontrar. Então, por exemplo, aqui está configurado para 1 volt por divisão, e aqui na ponteira também está o multiplicador por 1. Ou seja, cada quadrado desse aqui do osciloscópio vai representar 1 volts, né? À medida que eu mudar aqui para vezes 10, para o multiplicador para vezes 10, então o que vai acontecer? Cada quadradinho desse vai representar 10 volts. Então, na hora que eu estiver analisando uma placa eletrônica, para cada quadradinho desse que aparecer a forma de onda, né, ou tensão alternada ou tensão contínua, né, vai representar 10 volts. Então, colocando aqui em ponto 5, né, em 0,5 volts, né, em vezes 1 vai ser 0,5 cada quadradinho. Se eu colocar aqui para vezes 10, né, então cada quadradinho vai representar 5 volts, né, porque vai ser 0,5 vezes 10, que vai dar 5 volts por divisão. Para visualizar a imagem da tensão na tela, nós temos aqui alguns ajustes, né? Temos aqui o ajuste de intensidade, o ajuste de foco e o ajuste de escala iluminada, né? Que o técnico ajusta de acordo com a sua sensibilidade. E aqui, para a amostragem das tensões, nós temos aqui uma chave seletora que seleciona se a tensão que nós vamos medir é uma tensão AC ou uma tensão CC, né? E aqui também nós podemos ajustar a posição 0, né? Em caso que a gente for precisar medir uma tensão de amplitude muito alta, a gente pode ajustar o 0 um pouco mais abaixo da linha do meio. Vamos realizar a medição. Primeiro, prenda a garra jacaré em um ponto de aterramento da placa eletrônica. Para facilitar, soldamos um fio em um ponto de aterramento. Agora, ajuste o seletor de voltagem do osciloscópio para a graduação de 5 volts, porque a tensão a ser medida é alta. Coloque a ponteira para multiplicar por 10 vezes. Por fim, coloque a chave seletora para a tensão alternada. Com o aparelho configurado, pode ser realizada a medição. Observe que a onda gerada é de corrente alternada e que sua altura a partir do meio da curva é de 3 quadrados mais 2 traços. Como cada quadrado equivale a 50 volts, temos como resultado uma tensão de pico de 170 volts. Como é que, medindo uma tensão de 127 volts em média, a gente consegue ler 175? Porque, na verdade, ali está medindo a tensão de pico, né? E a tensão de pico é o valor da tensão nominal, que é 127, vezes uma constante, que é 1,41. Então, para a gente achar a tensão de pico, é só multiplicar a tensão nominal por 1,41 e a gente vai achar os 175 volts mostrado ali pelo osciloscópio. Vamos agora fazer algumas medidas com o osciloscópio na placa eletrônica da fonte de alimentação,
conforme vimos o funcionamento anteriormente, né? Inicialmente vamos fazer a medida na parte logo depois do retificador de tensão, né, que tem a função de eliminar o ciclo negativo da tensão, deixando somente a tensão positiva, né? Logo depois do retificador e junto com o capacitor, nós vamos medir uma tensão contínua, também na ordem de 175 volts, porque após a retificação e a filtragem, essa tensão ela é retificada pelo pico, né? Então o pico é 175 volts. Então é a tensão que a gente vai encontrar logo depois do retificador. Vamos agora medir a tensão logo após os retificadores, né? Os retificadores e os capacitores têm a função de retificar a tensão. Então aquela tensão de 175 volts alternado, agora foi retificado e filtrado para uma tensão de 175 volts contínua. Então ela foi retificada e filtrada pelo pico, pela tensão de pico que é 175 volts. Agora nós retiramos o capacitor logo após a ponte retificadora e verificamos ali no osciloscópio uma tensão pulsante, né, somente positiva, né? Vimos que eliminou o ciclo negativo da tensão, ficando somente uma tensão positiva pulsante. Esse tipo de forma de onda que vimos aí é muito comum acontecer em fonte de alimentação quando o capacitor principal ele se danifica ou estoura, né, ou estufa. E nós vamos encontrar essa tensão somente positiva, pulsante, no lado logo após o retificador de tensão. Bom, antes de iniciarmos a manutenção em placas eletrônicas, é importante tomarmos cuidado com a eletricidade estática, que é uma propriedade de materiais absorverem, né, e acumularem energia, né, eletricidade estática, né? Então, recomendamos que na sua bancada, né, se ela for de madeira ou se for de fórmica, que você coloque um papelão para poder isolar, né? Além de isolar, amortecer o equipamento que você vai colocar em cima da sua bancada, né? E que isso vai proporcionar o isolamento da eletricidade estática que a bancada absorve em relação à placa eletrônica que você vai fazer o reparo. Observe que a mesa deve ficar totalmente forrada. Uma outra precaução também é a utilização de uma manta antiestática para proteger a placa eletrônica, né? Devidamente aterrada, né? E sempre quando você for fazer o retrabalho de placas eletrônicas, utilizar a placa em cima dessa manta, né? Então essa manta ela vai aterrar toda a eletricidade estática que tiver na placa, né? E também vai isolar qualquer eletricidade advinda da parte de madeira, né? Outra coisa também, quando você estiver utilizando a manta antiestática, utilizar a pulseira, né? Porque a pulseira vai proteger o técnico da eletricidade estática, né? Da descarga de eletricidade estática na placa eletrônica. Então sempre utilizar a pulseira também devidamente aterrada, né, junto com a manta antiestática. Tanto a manta quanto a pulseira devem ser conectadas a um fio devidamente aterrado. Na ausência da pulseira antiestática, poderemos utilizar também a luva antiestática. A luva antiestática, na verdade, ela não descarrega a eletricidade do corpo do técnico, mas ela isola, né, a eletricidade, a descarga da eletricidade sobre a placa eletrônica. Então você pode usar ou a luva ou a pulseira antiestática. Só que quando você usa a luva antiestática, ao manusear placas ou componentes muito pequenos na placa, você perde um pouco a sensibilidade, né? Então
Alguns técnicos dão preferência em utilizar a pulseira, né? Porque dá muito mais mobilidade para as mãos. Estudamos neste módulo como realizar medidas nos diversos componentes existentes em placas eletrônicas em equipamentos de informática. Vimos que, de forma geral, estas medições são simples, mas de fundamental importância para se detectar componentes com problemas. Outro fator importante para um bom técnico de informática é sempre estar preocupado com a eletricidade eletrostática, que pode queimar componentes e até equipamentos de clientes.